Então, bom dia, meus queridos companheiros de estudo bíblico. Bem-vindos a mais este vídeo de hoje. O tema nosso hoje nós vamos estudar um pouquinho ali a respeito da pregação do Evangelho com respeito ao que na Bíblia é chamado de os 4 Evangelhos, que seja Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os chamados 4 evangelhos na Bíblia. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, e daí temos as cartas que daí fala especialmente da igreja. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho o que é que esses 4 evangelhos se referem à igreja. Aonde que esses evangelhos, esses 4 evangelhos, eles se enquadram no texto no que se refere à igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que pelo que está escrito ali na Bíblia, né, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança seria de Gênesis, ou melhor, de Deuteronômio a Malaquias. Temos também ali Levítico, Números, todas essas partes, né? E o Antigo Testamento desde Gênesis até Malaquias. Então é considerado como o Novo Testamento a partir de Mateus a Apocalipse. Mas só, amados, que esta parte, os 4 evangelhos, tem uma coisa que nós precisamos entender para a gente não fazer como a gente escuta hoje em dia as pregações, onde é misturado o Antigo Testamento, os evangelhos e Atos e as cartas, tudo como se fosse uma coisa só. Aí nós não conseguimos compreender a Bíblia. Percebe? Então, para isso, nós vamos às escrituras e vamos ali meditando. Eu peço que vocês peguem papel, lápis, marquem os textos e depois meditem bem com o tempo. Beleza? Vamos às escrituras, então. Olha, nós temos aqui, como você vê aqui, a mensagem dos evangelhos referente à igreja. Qual é a ligação que esses 4 evangelhos têm com a igreja do Senhor Jesus? Nós vamos começar aqui pelo livro de Isaías. Você vê aqui, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo, ou seja, no deserto, né? Vereda a nosso Deus. Mas como você percebe aqui, né? Que está escrito lá em Isaías, no Antigo Testamento, porque é uma profecia a respeito da preparação do caminho para a pregação do Senhor Jesus. Aqui já está de antemão avisando o povo de Israel que o Messias viria, porque aqui mas que viria alguém antes preparando o caminho para ele. Depois nós vemos isso aqui mais adiante. Mas por enquanto convém ver que, veja, aqui nesse texto fala em preparação do caminho. O caminho onde é na terra. Um caminho é na terra, né? Uma preparação da terra. É como que aplanar uma estrada ali, para ali existir um tráfego. Aqui seria, né, preparar o caminho do Senhor. Depois veja que nós vemos aqui a preparação desse caminho. A preparação do terreno. Por que a preparação do terreno? Porque nós vimos que a igreja depois ela é comparada a uma lavoura. E também é comparada a um edifício que se levanta, uma casa, um prédio, né? Então vamos ver aqui essa preparação do caminho para o Senhor, simbolizando a igreja como o fruto da semente que ia ser plantada nesse terreno. Todo lavrador sabe que não é só chegar e jogar semente no meio do mato lá e pronto, né? Tem que ter uma preparação do terreno, tem que, como os mais antigos lá usavam, né, naquela época, era roçar o terreno, aí queimar, então arar, virar terra, desterroar, né? Só então depois é que era lançada a semente.
Agora vamos ver que vemos que alguém viria antes do Senhor Jesus preparando o caminho. E em seguida viria o Senhor Jesus, que seria como que o semeador da semente, dessa lavoura. Então vamos à preparação do terreno. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 3, veja. Aqui já está falando, né? Lá nós vemos em Isaías, lá no Antigo Testamento, que nós já estamos vendo no livro de Mateus, que é considerado como Novo Testamento, mas é ainda Antiga Aliança. A ver, Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 3, o mesmo que nós lemos lá, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que é que nós vemos? Nós vemos aqui, amados, o profeta Isaías, muito tempo antes, já profetizando a vinda de João Batista. Aqui nós vemos já João Batista fazendo o que está profetizado, que preparando o caminho do Senhor. Como aqui nós vemos, né? João Batista pregando no deserto da Judéia. Qual que era essa preparação que João Batista preparou para o Senhor? Arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Então, esta era a mensagem de João Batista para a preparação do terreno que é o coração das pessoas, o sentimento das pessoas, enfim, preparar as pessoas para o evangelho que o Senhor Jesus ia pregar. Percebe? Então, antes da pregação do Senhor, qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Quer dizer, ele estava derrubando o mato, estava como que lá na lavoura, derrubando o mato e desterrando o evangelho de João Batista. Era um evangelho, digamos assim, pesado, um evangelho forte para tocar as pessoas para arrependimento, para que quando Jesus começasse então a pregar, o coração das pessoas estivesse como a terra preparada para receber a semente. Veja a pregação de João Batista: arrependei-vos, está próximo ao reino dos céus. Aqui, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, 8, do 10 ao 12. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Veja que como era forte a palavra de João Batista. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, veja bem, ele estava preparando para aquele que vinha depois dele, que é no caso o Senhor Jesus, né? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, aqui convém a gente fazer um parênteses para entender o seguinte: esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, existe tanto mal entendido que tem pessoas que querem ser batizado com fogo, que ora, que pede a Deus e quer ser batizado com fogo. Mas como nós vemos aqui no texto, o batismo, os dois batismos de Jesus Cristo, seria batismo de juízo, batismo de julgamento, de separação entre semente, que é recolhida no celeiro, e a palha, que seria lançada no fogo. Então esse batismo no Espírito Santo seria salvação, o batismo com fogo seria perdição. Isso aqui não é fogo do Espírito Santo que está falando, isso aqui é fogo do lago de fogo mesmo. E prosseguindo aqui, ó, em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, olha, fogo, com fogo que nunca se apagará. Amados, esse batismo do Espírito Santo e com fogo são coisas totalmente diferentes. O batismo com o Espírito Santo ali significa o salvo,
inserido no corpo de Cristo. E o batismo com fogo significa ser queimado na palha, veja. O contexto já diz que ele Jesus, ele que vinha depois de João Batista, tem na sua mão e limpará a eira. Essa limpeza é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, uns para salvação, outros para perdição. Vamos a mais um texto? Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Então nós vemos aqui o evangelho de João Batista como um evangelho despertando as pessoas para tomar uma decisão. Ou seja, principalmente os judeus, porque era lá em Israel que acontecia isso aqui, no deserto da Judéia, lá no rio, na beira do Rio Jordão. E agora aqui, ó, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E Jesus continua a pregação de João Batista, né? João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o que é que nós vimos aqui, amado? Nós vimos aqui a profecia, inicialmente a profecia da vinda de João Batista. Depois nós vemos aqui Jesus, então, o João Batista preparando o caminho, mas ele foi preso numa determinada época. Então Jesus continuou pregando a mensagem do evangelho, mas o evangelho do reino de Deus. Convém, amado, trazer a lembrança que para a igreja é pregado o evangelho da graça de Deus. Então, este evangelho, veja, foi pregado aqui. A igreja não existia ainda, foi pregado para os judeus, este evangelho. É importante a gente fazer essa diferença, amado. Então, uma vez visto isso, é bom, amados, vocês completarem vendo essas passagens, ver as parábolas da semente. Em Lucas capítulo 8, versículos do 1 ao 15. E as parábolas do joio e da semente de mostarda, em Mateus 13, 24 e 38. Amados, vejam essas duas parábolas bem tranquilas, e comparando aqui com o que nós falamos aqui agora nesse vídeo, e vai ficar fácil de compreender como a palavra de Deus aqui vai se cumprir e como que se desenvolve a pregação ali nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Todos os evangelhos eles falam a respeito de Jesus, mas não falam a respeito da igreja. É toda uma pregação, começando por João Batista preparando o terreno para então ser lançada a semente, que o Senhor Jesus fala aqui, né, da semente, né? Nessas parábolas, bem explicado ali. E então só depois, amado, digamos assim, da morte do Senhor Jesus, vamos dizer assim, comparando com a lavoura precisa de chuva, precisa de água para então brotar e florescer e dar frutos. Então, digamos assim, que a preparação do terreno foi João Batista e depois o Senhor Jesus. Então, na morte do Senhor Jesus, o seu sangue é como a chuva que faz com que brota a semente. Assim, através do sangue do Senhor Jesus, daí aconteceu o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, brotou aquele evangelho do arrependimento, dos batismos, e assim por diante. Então depois é que se trata da igreja, que vem o evangelho da graça de Deus. Vamos prosseguir aqui. Nós vimos aqui, amados, a preparação do terreno para uma semeadura. Agora vamos ver a preparação do terreno para, no caso a igreja, um edifício, o levantamento de um edifício.
Então aqui nós vemos a mensagem de João Batista e do Senhor Jesus preparando o terreno para a construção de um prédio. Um prédio, o que acontece? Primeiro, prepara-se o terreno. Ninguém vai construir uma casa num terreno bruto, sem aplanar, sem nivelar e colocar as medidas, os prumos, tudo, né? Há uma preparação do terreno. Aconteceu nos evangelhos isso aqui. E então, a partir da morte do Senhor Jesus, aconteceu o seguinte aqui. Veja que os 12 apóstolos, eles foram autorizados pelo Senhor Jesus para dar início, vamos dizer assim, na construção desse prédio que é a igreja. A gente está falando aqui tudo simbolicamente, né? Então, para ser levantado um edifício, é preciso o quê? Primeiro, preparação do terreno. Aconteceu nos evangelhos. Depois precisa fazer o alicerce, que também é conhecido por fundamento na Bíblia, né? Nós chamamos de alicerce e na realidade é fundamento. Então, esse fundamento, como é que aconteceu esse fundamento? Você veja, amado, que maravilha, o plano de Deus, como foi. Nós vemos aqui Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, o que diz aqui? Ó? Edificado sobre o fundamento, alicerce, né? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, todas as paredes levantadas em cima desse alicerce, né, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, igreja, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Já temos vários vídeos falando a respeito do templo de Deus hoje, que é o Espírito, que é o nosso corpo, para a morada do Espírito Santo, certo? Então o que nós vemos aqui? Depois dessa preparação do terreno por João Batista, pelo Senhor Jesus, então vieram os apóstolos formando o fundamento, formando a base, para que, assim como o alicerce, como um prédio é levantado sobre uma base, tem que ter a base ali que sustenta todo o prédio para que não entorte e não caia. Assim, amados, Jesus Cristo é esse fundamento. E os apóstolos e os profetas do Novo Testamento são as pessoas que, digamos assim, que começam a lançar as paredes. Eles não são as paredes, não são o tijolo. Eles fazem parte do alicerce, porque eles é que anunciam que Jesus é o fundamento, é o alicerce. Percebe? Então, nesse pensamento assim de uma construção, nós vemos que o terreno foi preparado, que Jesus Cristo, então, ele é o alicerce. Isso nós vemos aqui em mais outro versículo para confirmar. Olha. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 15, veja o que diz aqui. O apóstolo Paulo falando, ele faz parte do fundamento, porque ele é o que anuncia Jesus Cristo como fundamento. Ele e os demais apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Não os profetas do Antigo Testamento, como alguém pensa. Então, veja bem, o apóstolo Paulo ele fala que, segundo a graça de Deus que me foi dada, e claro, foi dado também aos demais apóstolos, né? Mas ele fala, ele não envolve o nome dos outros apóstolos, que ele fala a respeito dele como parte desse fundamento, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica. Percebe? Ele põe o fundamento, é como o mestre de obras ali, que dá todas as medidas de qual deve ser a planta ali, né? De acordo com a planta. E então o mestre de obra ele mostra tudo, mas os pedreiros e serventes lá é que vão levantar aquele prédio, né? Então aqui também ele fala, ele como sábio arquiteto, ele se põe como arquiteto, como mestre de obra, ele lançou o fundamento. E outra pessoa edifica sobre ele. Então, assim como na construção,
assim acontece. Veja como amado, a pessoa salva, a pessoa que se dedica às coisas de Deus, tem que prestar atenção nas Sagradas Escrituras para poder entender. Nessa simbologia aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que ele está falando dele, mas a gente, através do estudo das Escrituras, a gente sabe que todos os demais apóstolos, né, lançaram o fundamento, quer dizer, anunciaram a Jesus Cristo, anunciaram que ele é o Salvador, anunciaram tudo que nós hoje, que somos as pedras que vão compondo esse edifício, né? Então nós temos de ser lançados, digamos assim, por os apóstolos, nós temos de seguir o que os apóstolos ensinaram, o que eles deixaram, porque eles são o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento e eles são os construtores, são aqueles que anunciam, ou que anunciaram, né, a vontade de Jesus. O apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus revelação, tudo a respeito da igreja, que nós vamos ver mais na frente. Bom, então, ele prosseguindo aqui, ele diz aí, e outro edifica ele, né, o prédio, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lembra que aqui nós vimos que em Efésios que edificado está falando da igreja, as pessoas que compõem a igreja, edificado sobre o fundamento, quer dizer, sobre a palavra, sobre a vontade, sobre as determinações do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo anuncia que ele, como sábio arquiteto, ele lançou esse fundamento. Então, o que o apóstolo Paulo, os demais apóstolos falam, amado, não é invenção da cabeça, é coisas que Jesus incumbiu eles de pregar. Não podemos sair fora do evangelho pregado pelos apóstolos. E veja o que acontece para quem, vamos dizer, para os construtores que pregam diferente do que os apóstolos deixaram ensinado. Veja aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. É lamentável, amados, que tem igreja, vamos falar sincero, como a igreja católica, que coloca Santos Maria, coloca Pedro como sendo o fundamento da igreja. Meu Jesus, as escrituras estão sendo claras que o fundamento é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, então não pode pôr outro fundamento. É inválido para o cristão. E se alguém edifica sobre este fundamento, né, formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo, que é chamado da justiça de Deus, a justiça de Deus julgando a obra de cada um. Entende? Então, se a obra que alguém edificou nessa parte, nesse alicerce, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando agora, aqui está falando sobre a igreja. Lá foi no começo falado sobre a preparação um símbolo da preparação do terreno para o lançamento das sementes, e depois vemos que é uma simbologia de que o sangue de Jesus Cristo que salva o pecador é como a água que faz crescer e dá fruto. Então, tá vendo isso? E agora nós vemos o fundamento da igreja já como um edifício sobre uma terra preparada, que é os 4 evangelhos, né? E sendo edificada a igreja. Daí aqui falando que não se pode, que o fundamento é Jesus Cristo, que não se pode um cristão, um salvo, simbolicamente edificar, quer dizer, crer, né? Levantar sua fé sobre um fundamento diferente de Jesus Cristo. E quem como se diz, prega, quem forma, como o pedreiro que está formando o prédio,
sobre esse edifício tem de ser, assim como o pedreiro, ele trabalha com linha, com prumo, com uma colher de pedreiro e ali amassa tudo. O anunciador do evangelho, ele tem que ter essas ferramentas de anunciar o evangelho. Essas ferramentas é tudo ferramenta da fé, não é colher de pedreiro normal. Essas são as ferramentas da fé, as ferramentas do conhecimento da palavra de Deus, do Espírito Santo, para poder, então, sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, né, sobre a palavra que ele mandou os apóstolos passar para nós. Então, quem trabalha dessa maneira no Evangelho dos apóstolos também tem de ter esse cuidado, amado, do qual é o edifício que ele está construindo, qual é a fé que ele está passando para as pessoas se edificarem nessa fé. Quais são os ensinamentos? É o ensinamento dos apóstolos? Ou não é? Ou é outra invenção da cabeça, alguma coisa? Vocês notam a responsabilidade de uma pessoa que anuncia o evangelho? Porque essa obra, mas essa obra, quando feita sobre o alicerce, que é o Senhor Jesus, que é o evangelho da graça de Deus, ainda ela vai passar pelo juízo de Deus. Como diz aqui, a pessoa não perde a salvação. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, o galardão que a pessoa vai receber, a pessoa que trabalha, amado, no evangelho, não trabalha em vão, a pessoa vai ter prêmios lá no céu, após a salvação. É algo que não tem como nós entender, que porque o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado do paraíso e viu coisas que ele não podia falar porque as pessoas não iam entender, sem estar lá. De tão maravilhosa que é, tão extasiante. Então Deus tem coisa maravilhosa para os salvos, tem galardão para aqueles que zelosamente fizerem a obra de Deus, procurando transmitir para os que ouvem, transmitir a realidade do evangelho apostólico. Essas pessoas, dependendo do esforço de cada um, do trabalho de cada um, vão ter prêmios maravilhosos, que a gente não sabe qual que são. Mas aqueles que fizeram o trabalho de Deus relaxadamente, como diz, que sofrerão detrimento. Não terão galardão lá, será? Não sei como que vai ser, eu não posso dizer para vocês, porque não estudei essa parte. Mas é muito melhor, amados, o anunciador do evangelho ser caprichoso, procurar estudar, procurar aprender, procurar levar resposta para as pessoas de acordo com o que está nas escrituras. Ok? Vamos ver agora aqui, como eu falei para vocês, lembra que no começo que eu falei para vocês aqui, que aqui esse detalhe aqui todos esses detalhes aqui, Antigo Testamento, os evangelhos, a igreja não estava presente, não era nada para a igreja passou a ser tratado dela a partir daqui, como uma construção, certo? Então, por que aqui não é falado, nessas outras partes você não vê falar da igreja? Não se vê falar da igreja ali. Então, o Antigo Testamento trata do plano de Deus para a nação de Israel. Os evangelhos tratam da transição da antiga aliança para a nova aliança e, no caso, que a igreja entra, né, dentro já da nova aliança, mas a nova aliança é para os judeus, mas a igreja entra no contexto da nova aliança. Lá na antiga aliança a igreja não tem nada para a igreja lá. Então os 4 evangelhos é a preparação da terra para o alicerce. Veja que nos evangelhos você não vê falar da igreja. Aqui nós já vemos falar da igreja, como a construção a partir de Efésios, de 1 Coríntios, tudo aqui no Novo Testamento está falando a respeito da igreja. Mas como que a igreja não estava lá e agora apareceu aqui depois dos evangelhos? Vamos ver aqui
onde que está a igreja nesse tempo? Olha, nesse tempo aqui, enquanto estava sendo pregado o Antigo Testamento, enquanto Jesus estava vivo aqui na terra, pregando o Evangelho, era uma preparação para o futuro de Israel e também, de certa forma, a preparação do terreno era para a igreja. Mas a igreja não estava só o terreno limpo ali. Então, ainda ali nos evangelhos, foi que Jesus chamou os 12 apóstolos e que chamou os que iam fazer parte do fundamento, que iam anunciar Jesus Cristo, iam fazer parte do fundamento. Mas ainda a igreja não existia. Existia ali o fundamento, só nos evangelhos foi lançado a semente, como simbolizando a lavoura, e lançado o alicerce, simbolizando uma construção, que é a igreja. Agora, por que a igreja não estava ali? Por que essas partes dos evangelhos e do Antigo Testamento não se referem à igreja? Porque a igreja era um mistério. Veja bem, nessa época a igreja era um mistério. Vamos ver aqui. Igreja era um mistério. Aqui nós vamos compreender aonde que estava a igreja. Enquanto o Antigo Testamento, os profetas lá, não tinha nada a respeito da igreja. Enquanto Jesus e João Batista estavam pregando, não tinha nada a respeito da igreja. Porque a igreja era um mistério. Veja que vamos ler esses textos para nós entender. Romanos 11, versículo 25 e 26, veja o que diz aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Veja bem, está falando de um mistério. Mistério é uma coisa que está escondida, que está oculto. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então veja, até que houvesse a plenitude, até que haja a plenitude dos gentios, ou a igreja, até o final da igreja, é um mistério. Mesmo hoje, os judeus não aceitam o Senhor Jesus como o Messias deles e não aceitam a igreja como uma entidade, né? Assim, de Deus, vamos dizer. Eles acham que é uma coisa humana que inventaram. Então, por que eles não viram? Porque era um mistério para eles. Era e continua sendo. Eles não entenderam isso ainda. Romanos Veja, Romanos 11, 16, 25. Agora, Romanos 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, veja bem, o meu evangelho, o evangelho que ele pregava, e a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo incumbiu o apóstolo Paulo e os outros também de pregar o evangelho que ele, Jesus, determinou que fosse pregado, né? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então você entende por que nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não falam da igreja? Porque a igreja era um mistério que estava guardado desde os tempos eternos. Ninguém sabia. O próprio Senhor Jesus, ele falava por parábolas, porque era para que ainda naquele tempo não entendessem a respeito da igreja. Porque tinha muitas coisas que ele falava a respeito da igreja que ainda ia acontecer. Então as pessoas não entendiam. Apenas os que iam formar com ele o fundamento, que eram os apóstolos ali, é que conseguiam entender esse mistério. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7.
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aqui eu quero abrir mais um parênteses, amados, que de um engano fatal que é pregado nas igrejas pentecostais. Quando eles ficam falando naquelas línguas que ninguém entende, este versículo, eles tentam usar este versículo como uma justificação, mas nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Quando eles falam na casa de igreja, não, as pessoas não entendem porque nós falamos em mistério com Deus, porque somos batizados com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo fala mistério, fala coisa que ninguém entende. Você acha que Deus ia mandar mensagem para as pessoas não entender? Era a mesma coisa que mandar lembrança para quem não conhece, é a mesma coisa que sair de parte alguma para ir a lugar nenhum. É incompreensível. Ao passo que aqui, quando nós estudamos isso aqui, nós entendemos perfeitamente de que mistério que o apóstolo Paulo estava falando, que eles falavam, o mistério da igreja que estava oculta com Cristo em Deus. Estava lá na eternidade, não estava aqui nesse mundo ainda. Então, vemos aqui que era um mistério. Mas o irmão Antônio aqui não falou nada que é a igreja. Aqui está falando de mistério, mas não está falando que é a igreja. Tá bom, vamos ver então isso aqui. Ó. Colossenses capítulo 1, versículos 24 ao 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, esse mistério que estava oculto desde a eternidade, o que é? Seu corpo, corpo de quem? Corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Tá? Esclarecido que esse mistério que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos falavam, se referiam, não era línguas estranhas, estavam se referindo à revelação da vontade do Senhor Jesus para a igreja, revelada a eles, para eles passarem para nós. Então, hoje nós temos a revelação verdadeira da igreja, que é o corpo de Cristo, esse que foi mistério no passado, agora foi revelado, mas nós temos, amados, que essa revelação não é alguém lá, Deus está me revelando isto, aquilo. É o que está revelado na palavra. Foi revelado para os apóstolos, não é revelado para nós. Foi revelado para eles, a revelação para nós vem através do que eles passam para nós. Ok? Continuando, né? Bom, vamos lá. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação. Quer dizer, Deus dispensou. Ele está falando dele que dispensou para ele, e Deus dispensou para os outros apóstolos também, né? De acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então você nota que o Antigo Testamento, aquelas partes lá, foi para Israel, era uma parte da palavra de Deus que foi dispensada a Israel. Aqui, para a igreja, é também a palavra de Deus, mas que foi dispensada para a igreja. Existe diferença, né? O mistério que estivera, veja que aqui ele já está falando que estava oculto, já não está mais, né? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, o apóstolo Paulo está falando, é o tempo dele, lá o tempo dos apóstolos, né? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então você percebe por que por exemplo, que não é salvo, não consegue entender a palavra de Deus. Lá os judeus não conseguem entender esse mistério que se chama igreja, porque para eles é loucura. Por que
Ateus não conseguem entender. Eles procuram um monte de defeitos, de erros nas escrituras para justificar. Então não adianta nem debater com essas pessoas, porque enquanto a semente não estiver no coração deles, não for plantada pelo Espírito Santo, eles não vão entender mesmo. Porque para os salvos continua a ser um mistério. Para os salvos foi revelado através do evangelho pregado pelos apóstolos. Para os perdidos, não consegue entender, continua a ser um mistério. Porque, veja bem, agora, isto é, foi revelado aos apóstolos, então, eles manifestaram a quem? Aos santos, aos seus santos. Santo não é aquele que a Igreja Católica põe lá num pedestal, ou pinta lá num quadro, faz alguma coisa, ou aqueles que morreram e foram canonizados. Santos é todos salvos, vivos, todos aqueles que são santificados pelo sangue do Senhor Jesus. Santificados são santos. Isso que significa ser santo. Então, essa é a igreja, que é o mistério que estava desde os séculos, só foi manifestado aos apóstolos. Como só foi manifestado aos apóstolos, então significa que no tempo lá dos 4 evangelhos, antes da morte do Senhor Jesus, da ressurreição dele, não foi pregado o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. Não foi revelado esse mistério. O próprio Senhor Jesus falava por parábolas que era para não revelar esse mistério chamado igreja antes do tempo. Tudo é organização de Deus, amado. Eu fico maravilhado com isso. Prosseguindo aqui, né? Aos quais, veja bem, o mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Muita gente que não admite que Jesus Cristo vive em nós, que Deus vive em nós, que Deus está em nós, não crê. Não crê, não está, porque não entendeu. Então, veja bem, amados, que a igreja foi manifesta aos santos, que foi Deus que quis isso, que Deus quis manifestar aos santos esse mistério. Esse mistério que se chama igreja, que nada mais é do que Cristo em nós. Nós não vimos que as pessoas formam o templo do Espírito Santo, que as pessoas são morada do Espírito Santo, que as pessoas são morada de Deus, que a casa de Deus não é quatro paredes, um salão, que a casa de Deus, as pessoas salvas em Cristo Jesus é que são a casa de Deus. Amados, a gente, como acontece hoje de edificarem casas e dedicar para o Senhor, aqui é a casa de Deus. As pessoas estão negando que as pessoas que se reúnem ali são a casa de Deus, estão dizendo que o prédio é a casa de Deus. Quando o prédio é as pessoas que se reúnem em nome do Senhor Jesus, os salvos. Percebe? Então tudo isso era um mistério. Cristo em nós é dessa maneira. Agora aqui, inaugurado o dia de Pentecostes, então nós vimos, nós estamos chegando ao fim desse vídeo, nós vimos já que tudo é comparado assim, Deus planejou tudo, então o próprio Deus planejou ali a pregação do Senhor Jesus, a pregação de João Batista como uma preparação para a edificação da igreja. Preparação da terra ali como se fosse uma lavoura que ia dar frutos para o Senhor. Tudo Deus que escolheu e tudo de acordo com a vontade de Deus foi se desenvolvendo esse processo. E daí vimos aí então aqui tudo isso. Agora vamos ver
por que não aparece a igreja dos evangelhos? Praticamente não aparece. Veja que aparece só em dois lugares. Os quatro evangelhos, veja que nós falamos no começo que era esse respeito que nós ia falar. Como se diz assim, dissecamos, né? Até aqui, né? E agora vamos fazer o fechamento, vendo nosso entendimento, como a igreja, como a pregação dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, era uma pregação de preparação, era pregação, por exemplo, o livro de João é uma maravilha que fala a respeito do Senhor Jesus, quem ele é. Então era preparando, os evangelhos preparando, como que preparando o nosso coração para nós crer, para nós entender que o Senhor Jesus é o que determina tudo que há para a igreja, mas que a igreja só podia ser criada após a sua morte. Então o que ele fez? Ele preparou o nosso coração, que é o terreno, né, para colocar o alicerce, quer dizer, para os apóstolos pregar a vontade dele, o que é o certo, o que é o correto, o que Deus quer, através da pregação dos apóstolos. E também ali com a preparação do terreno, como uma lavoura, né, preparando, e Jesus pregou a semente, a sua palavra. E através da fé, através do seu sangue, vem o crescimento dessa semente, então, para dar frutos para Deus, que é as almas para o Senhor, para o que o Senhor Jesus conquistou para Deus. Ok? Agora veja, desses quatro evangelhos, apenas no livro de Mateus se refere duas vezes à igreja. Marcos, Lucas e João não se refere à igreja. Fala do Senhor Jesus, como diz, fala daquele que é o fundamento, mas não fala da construção que é a igreja. Agora vamos ver aonde que está escrito a respeito da igreja, que fala da igreja, nos evangelhos, que é só no livro de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, só Marcos, Lucas e João não fala da igreja. Isso, unicamente no livro de Mateus é que fala duas vezes. Veja aí Mateus capítulo 16, versículo 18 e Mateus capítulo 18, versículo 17. Veja bem aqui, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo que ele ia edificar, edificarei, é lá no futuro, é lá na frente. Então, enquanto o Senhor Jesus estava vivo aqui na terra, a igreja ainda não existia. A igreja ainda era um mistério. Haja visto o Senhor falar por parábolas para não revelar esse mistério antes do tempo, antes da época determinada por Deus. E o outro, então esse aqui fala da igreja, mas que ela ia ainda nascer lá na frente. Aqui na terra ela já existia, no plano de Deus já existia no céu, mas aqui na terra ainda não. Era como um edifício que ainda não tinha sido começado. Nem o terreno estava preparado. O terreno só começou a ser preparado para a igreja a partir de João Batista e do Senhor Jesus. A outra parte, Mateus 18 e 17, veja: e se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui o Senhor Jesus está falando da igreja, mas ele está falando da igreja que ainda não ia existir. Aqui o Senhor Jesus está falando já, dando digamos assim, uma dica de como deveria ser resolvidas as questões posteriormente, no tempo da igreja. Porque enquanto o Senhor estava vivo, as questões eram resolvidas pelos sacerdotes lá no templo. Era sobre a justiça, era tinha o sinédrio, as coisas que resolviam as coisas assim, então não tinha igreja. Aqui o Senhor Jesus falou na igreja que ainda estava por ser inaugurado.
E quando que foi inaugurada aqui? Então tudo, amado, essas partes que nós falamos aqui a respeito da igreja, que era um mistério, que tal, esse mistério foi revelado aqui. Eu peço para os irmãos que vejam ali, Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 21, leiam ali, que está falando de Pentecostes, então vocês vão entender tudo, como que a igreja foi inaugurada aqui na Terra. Ok, amados, eu acredito que eu pude entender. Eu confesso, amados, que pegando esses versículos, reunindo uns com os outros, procurando o lugar onde se encaixa cada passagem para formar o todo, nós temos aí esse panorama de o que é para Israel, o que é para a igreja. E que os 4 evangelhos são assim como que o terreno estava ali, mas ainda não estava preparado. Então, o aparecimento de João Batista, né, foi que começou a preparar esse terreno para, no caso da semeadura, e para o alicerce. A gente entendendo simbolicamente esses 2 exemplos. Então, os 4 evangelhos não é, amados, algo que a igreja tenha de aplicar. Os 4 evangelhos são coisas que nós tínhamos que aprender para nós, então, poder compreender o evangelho da graça de Deus, que foi, então, pregado para os apóstolos posteriormente. Percebe? Então, quando você vê essas pregações hoje, amados, que mistura, que pega as coisas dos 4 evangelhos e tenta aplicar, na igreja não dá certo. Veja que o escritor aos Hebreus, você pode ver lá no livro de Hebreus, se não for no começo do capítulo 6, é no começo do capítulo 10. Parece que é do capítulo 6. O escritor dos Hebreus, ele escreveu o seguinte: pondo de lado os rudimentos elementares das doutrinas de Cristo, e daí fala sobre batismo, a fé em Deus, a imposição de mãos, que são os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que está nos 4 evangelhos, para nós poder saber, é a preparação para nós poder saber quem é Jesus e todas essas coisas. Aquela pessoa que está já na igreja, que está inserido no corpo de Cristo, que já sabe essas coisas, é como a continuação lá do texto. Mas nós prosseguimos, né? Nós prosseguimos para o que é perfeito. É como a edificação de um edifício, que o alicerce já está pronto. Então o alicerce está pronto, acabou. Agora é só assentar os tijolos e continuar. Assim, amados, os 4 evangelhos são esse alicerce, que nos dá firmeza para que nós possamos alicerçar nossa fé agora nesse fundamento que é Jesus Cristo, que é o credenciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que são os apóstolos, para nós hoje a gente crê nisso aí. Ok? Terminamos aqui, amados. Foi longe. Mas eu dou graças a Deus por isso e por cada um que chegou até o final deste vídeo aqui, porque é assim que a gente é edificado. Bom, a minha oração é que o Senhor abençoe e guarda cada um de vocês, família de vocês, ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo com certeza. Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.